A sua hipertensão ou a pressão alta não abaixa? O que fazer? A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é um problema muito frequente no nosso país. Estima-se que cerca de 20 a 25% da população tem a pressão alta, ou seja, são portadores de hipertensão arterial sistêmica. Em maiores de 60 anos, a prevalência pode chegar a 50%. E o grande problema é que essa doença aumenta o risco de infarto e outras doenças cardiovasculares. Ela é responsável também pela maior parte dos casos de doença renal terminal, com necessidade de hemodiálise. Neste vídeo, vou discutir com você como controlar a hipertensão arterial resistente, ou seja, aquela que não abaixa com facilidade. Peço que compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e grupo de WhatsApp. Vamos ajudar as pessoas a terem uma saúde melhor e a salvar vidas. O que é a pressão alta? A pressão alta é uma doença que se caracteriza por uma pressão elevada do sangue dentro dos vasos sanguíneos. E o que pode causar essa elevação? Primeiramente, se o coração estiver contraindo com maior força do que o normal. Pode haver uma elevação da pressão dentro das artérias. Para que você entenda melhor, é só você pensar em uma bomba de água, por exemplo, que bombeia a água do subsolo do prédio até a caixa d'água no topo do edifício. Se a bomba jogar água com pouca força, a pressão estará baixa. E ao contrário, se bombear com força excessiva, a pressão dentro dos canos estará muito alta. Outro fator que pode aumentar ou reduzir a pressão é o calibre dos vasos. Se os vasos estiverem mais contraídos, isto é, mais finos, a pressão do sangue será maior. Já ao contrário, se os vasos estiverem mais dilatados, a pressão será menor. Mais uma vez, para entender melhor, pense no encanamento. Se a bomba está bombeando a água com força em canos muito finos, a pressão dentro desses canos deve estar muito alta. Quando estamos com a adrenalina muito alta na corrente sanguínea, o coração aumenta a força de contração e os vasos ficam mais contraídos, aumentando a pressão. Uma coisa muito interessante é que os nossos vasos sanguíneos podem se contrair ou dilatar conforme a necessidade do organismo. Por exemplo, se a pessoa está desidratada, com pouco sangue nos vasos sanguíneos, eles se contraem para evitar que a pressão caia. Porém, com a idade, nossos vasos se tornam mais rígidos, o que aumenta o risco de hipertensão. Outra causa de aumento da pressão arterial é o volume de sangue. Quanto mais sangue dentro das artérias, maior a pressão. Vamos pensar de novo nos encanamentos para entender. Quanto mais água a bomba joga, maior a pressão nos canos. Desse modo, fatores que aumentem o volume de sangue no nosso corpo podem aumentar a pressão, como por exemplo, o excesso de sal. O sódio presente no sal de cozinha precisa de água para ser carregado dentro do nosso sangue. Por isso, quanto mais sódio no nosso sangue, mais água vai acompanhar esse sal e maior o risco de aumento da pressão. E quais são os fatores de risco para a hipertensão? Como acabamos de falar, o consumo elevado de sal é um dos fatores de risco para a pressão alta. A obesidade também é um importante fator de risco. O excesso de gordura no corpo aumenta alguns hormônios, como cortisol, adrenalina, angiotensina, causando aumento do sal no nosso sangue e contração dos vasos sanguíneos, aumentando então a pressão arterial. O sedentarismo, da mesma maneira, é um fator de risco. Os exercícios aumentam a quantidade de hormônios vasodilatadores, reduzindo a pressão arterial. Além desses fatores, a idade avançada também aumenta o risco de hipertensão. Com o passar dos anos, nossas artérias se tornam mais rígidas, endurecidas, o que aumenta o risco de hipertensão. Uma alimentação com muitos alimentos hiperprocessados também aumenta o risco, pois esses alimentos aumentam a inflamação no organismo, causando vasoconstrição das arteríolas. E além disso, esses alimentos normalmente também são ricos em sódio. Do mesmo modo, um sono ruim, o estresse elevado, também aumentam a adrenalina, causando contração das artérias, a chamada vasoconstrição, e aumentando os níveis pressóricos. E a pressão alta resistente? Bem, a pressão alta resistente é definida como a pressão que permanece acima do normal, mesmo com o uso de 3 ou mais medicações antihipertensivas. Até 10% dos hipertensos podem ter essa hipertensão resistente. A pressão alta resistente é ainda mais perigosa, pois aumenta o risco de complicações como a doença renal, infarto ou AVC. Por isso, deve ser tratada muitas vezes com 4 ou mais medicações, incluindo um diurético e um antagonista dos mineralocorticoides, que no Brasil o mais comum é a espironolactona. Porém, às vezes, a resistência é, na verdade, uma falsa resistência ou pseudo-resistência, devido a uma das condições que vou citar agora, como, primeiramente, a hipertensão do jaleco branco, que é aquela pressão que sobe apenas no consultório. Quando o paciente está em casa, ela fica normal. Cerca de 20% dos hipertensos resistentes podem, na verdade, apresentar esse fenômeno do jaleco branco. Em segundo lugar, a má aderência ao tratamento, ou seja, a pressão não se controla, pois o paciente não usa a medicação direito. Tem gente que toma o remédio apenas quando a pressão está alta. Gente, isso é muito perigoso. Deve tomar os remédios todos os dias, independente do valor da pressão. E a terceira causa de pseudohipertensão resistente seria o tratamento subótimo. O que é isso? Quando o médico não prescreve o tratamento adequado e deixa o paciente subtratado, isto é, com menos medicação do que ele precisa.
Quais são os fatores de risco para a hipertensão resistente? Afrodescendência, idade avançada, obesidade, insuficiência renal, diabetes, apneia do sono e abuso de álcool ou outras drogas. Ou seja, se você tem uma hipertensão resistente, é fundamental consultar com seu cardiologista e avaliar a causa dessa resistência, pois pode ser às vezes um outro problema que você nem saiba que tem, como a apneia do sono, por exemplo. E pode ser que tratando esse problema, a hipertensão melhore também. Mas isso você somente vai conseguir descobrir com a ajuda do seu médico. Melhorar o estilo de vida também é fundamental para melhorar a hipertensão resistente. Deve-se perder peso, reduzir o consumo de sal, reduzir o consumo de alimentos hiperprocessados. É também recomendado trocar as carnes por carnes mais magras, preferencialmente carnes brancas. Recomenda-se consumo de peixes 2 vezes por semana, pelo menos. Aumentar também o consumo de vegetais. O indicado é no mínimo 5 porções de frutas, verduras e legumes todos os dias. Laticínios com baixo teor de gordura, como leite semidesnatado ou desnatado, iogurte e queijo light, são também benéficos para a pressão arterial, pois têm pouco sódio e são ricos em cálcio, o que pode ajudar a reduzir a pressão. Deve-se também trocar os cereais por grãos integrais, ou seja, o arroz branco pelo integral, bem como o pão. A dieta DASH é uma dieta formulada especialmente para baixar a pressão arterial. Além disso, ela pode ajudar a reduzir o peso e melhorar a saúde como um todo. Veja no link da descrição ou clique aqui no card que eu vou deixar na tela e baixe o e-book gratuito que preparei sobre a dieta DASH. Fazer exercícios também é uma ótima maneira de abaixar a pressão. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividades físicas moderadas por semana. Tente também controlar o estresse e melhorar o sono. Exercícios de meditação, de atenção plena ou relaxamento podem ser boas opções. E por último, cuide também da sua espiritualidade. Hoje a medicina sabe que cuidar da religiosidade e espiritualidade é muito importante para a saúde. Pratique a gratidão e o perdão todos os dias. E se você gostou desse vídeo, peço que curta e siga o meu canal para receber as atualizações. Um abraço!